capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Essa semana, no início dela, já fizemos algumas quebradeiras aqui na igreja, dando uma melhorada um pouco na circulação da nossa cozinha. Quem faz cantina lá costuma cozinhar também, muito quente. Então nós abrimos uma passagem, colocamos mais um exaustor, para a gente poder dar um certo conforto e bem-estar para quem está ali trabalhando na cantina. E também na sala dos jovens, fizemos um janelão lá. Vai correr um ar que lá também era muito quente, não é mais. Agora vai sentir frio. A gente está providenciando agora a janela, mas leva 7 dias para ficar pronto. E também uma tela de proteção, porque é muito alto. Mas graças a Deus, como abriram uma rua aqui do lado, não é mais uma casa. Conversamos com alguns moradores aqui do lado e sinalizaram aí positivamente, então já metemos a marreta e a coisa já está praticamente pronta. Glória a Deus por isso. Amém? E o nosso climatizador, louvado seja Deus. E graças a Deus pela vida do Glaube, que indicou para nós um rapaz que veio aqui e conseguiu funcioná-los. Vai precisar voltar a fazer um reparozinho ali, mas já está funcionando. Hoje não está não, mas se quiser pode funcionar. Já liga, amém, irmãos? Glória a Deus. Domingo a gente passou, graças a Deus que não estava tão quente. João capítulo 2. Obrigado pela pilha colocada. Eu ia pregar até meia-noite. Estava marcando 4h20 da tarde ali. João capítulo 2. Irmãos, a gente tem falado sobre milagres nas quintas-feiras. A gente tem recordado passagens que falam de milagres no Novo Testamento, nos evangelhos, propriamente dito. Tem milagres em Atos, no Antigo Testamento tem outros relatos de milagres, mas a gente está focando nos relatos do Novo Testamento. Para quê, pastor? A Bíblia diz que a fé vem por onde? Vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lê sobre milagres, a gente está alimentando a nossa fé, criando um terreno. Alguém já disse que Deus não responde a necessidade em si, Ele responde à fé. Então, se a pessoa passa por uma necessidade, ele age em fé, ele tem fé. A Bíblia diz em algumas passagens que antes da cura, quem estava ali sendo um canal para promover aquele restabelecimento, a cura que era demandada ali, a Bíblia diz que vendo que aquela pessoa tinha fé para ser curada. Então, existe um elemento que é o elemento essencial para que os milagres aconteçam. É o fertilizante do solo para que os milagres aconteçam, que é a fé. Então, irmãos, quando a gente se expõe aos relatos de milagres, a gente está preparando nosso coração para isso. O nosso Deus é o mesmo. Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se Ele não mudou, e Ele fazia no passado, Ele continua fazendo hoje. Esses dias eu estava orando, Senhor, a gente sabe que a proporção do reino do Senhor não é como antigamente. Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Mas Jesus e seus discípulos, a princípio, estavam concentrados em um ponto do Oriente. Hoje a igreja se acha espalhada pela terra. Imagine, irmãos, cada ponto que a gente nem sabe que existe uma igreja. Tem uma igreja pregando o evangelho, Jesus está manifestando lá, Jesus está curando lá, Jesus está salvando pessoas lá, Jesus está salvando, está fazendo milagres naquele lugarzinho que a gente nem imagina, porque não sai na mídia. Às vezes a pessoa tem uma igrejinha lá que nem rede social tem. E a gente não sabe tudo que Deus está fazendo, irmãos. Eu posso garantir que as obras que a igreja de Jesus tem operado hoje são maiores do que as que foram operadas na época de Jesus. Jesus disse isso, e isso é uma verdade. Só que a proporção, irmãos, é tão grande que a gente não consegue saber do que está acontecendo ao redor do mundo. Então a palavra de Jesus não
volta vazia. Ele diz que faríamos, a igreja tem feito ao redor do mundo e somando, contabilizando, tem sido maiores. Mas, irmãos, há um desejo no nosso coração da gente provar mais, pelo menos no meu. Eu tenho orado, Deus, eu quero provar mais. Eu quero provar mais, eu quero experimentar mais. Eu quero ver o Senhor agindo com muita glória, diante de situações que o homem não tem mais o que fazer, mas o Senhor tem e o Senhor faz, como em muitos casos. Um desses é o que nós vamos ler hoje, mas eu quero te despertar também a orar por isso, a também ansiar por isso. Nós passarmos por lugares e oportunidades Deus nos dará, de vermos pessoas necessitadas, pessoas perdidas, orarmos por elas, profetizarmos vida e Deus agirá através de nós. Eu quero ver isso na minha vida e eu espero que você também deseje ver isso, não apenas sendo realizado em você, mas através de você e para a glória do nome de Jesus. Amém? Quem concorda diz amém. Não vou pedir para você dizer amém, mas espero que você tenha jejuado na terça para quarta-feira. Eu espero, irmão, vamos fazer uma cultura de jejum toda semana. Eu quero desafiar a cada um de nós, Fizemos 12 horas. Eu acho que não foi difícil para a maioria, mas eu espero que não tenha sido um evento dessa semana. Não, vai ser um evento da outra semana também. Vamos fazer quantas horas? Se for preciso, a gente faz 12 horas de novo, mas vamos crescendo nisso. Daqui a pouco a gente está jejuando 18 horas, daqui a pouco a gente vai jejuar 16 horas, depois a gente jejua 24 horas, e vamos mantendo essa cultura do jejum viva na nossa vida. Amém, irmãos? Quero te encorajar a isso. Eu sei que muitos irmãos já praticam de forma rotineira, semanal. Jesus não disse e se você jejuar, ele disse quando você jejuar. Jesus já tinha pressuposição de que nós jejuaríamos, de que nós oraríamos. Não seria uma coisa estranha para o crente, mas o que nós temos visto é que essa prática tem perdido a força em muitos lugares, mas não pode perder na nossa vida. Vamos jejuar, amém, irmãos? Jesus disse, dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias a igreja vai jejuar. Já estamos nesse dia e precisamos sim jejuar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eita glória, um amém foi bem fraco. Eu espero, irmãos, que não seja assim um desânimo, irmãos. A gente vai vencer, vai viver essa realidade do céu, da cultura do céu na terra, em nome de Jesus. João capítulo 2, vamos ler mais um milagre, vamos alimentar mais um pouco a nossa fé em saber que o nosso Jesus, ele continua agindo e com poder. As últimas quintas a gente falou sobre o milagre na vida do gadareno, de um homem possesso por uma legião de demônios. Eu não sei se você estava aqui, mas falamos sobre esse milagre, e expulsão, libertação é também parte dos milagres de Jesus, porque não fosse o poder de Deus, a autoridade do nome dele e a glória dele, o poder dele, não haveria libertação, as pessoas continuariam cativas. Veja o que é que aconteceu na vida daquele homem. O máximo que as pessoas puderam fazer era prendê-lo, era algemá-lo, era contê-lo. O que a sociedade pode fazer é isso, é conter. Graças a Deus, ainda consegue fazer alguma coisa, mas não é a solução. Jesus não conteve aquele homem, até porque nem a sociedade podia fazer isso. Ele retirou o mal da vida daquele homem. Ele mandou que se era uma legião era composta de 4 a 6 mil soldados romanos. Se era uma legião de demônios que tinha dentro daquele homem, ou daqueles 2 homens, que tem relatos dos evangelhos sinóticos que apontam que eram 2. Então, se era legião em um só em um tinha mais de 4 mil demônios. Imagina uma situação dessa. E aí falamos também sobre a pesca maravilhosa, aquele momento quando Pedro ouve a voz do Senhor, lança a tua rede novamente para pescar, e ele vai em obediência à palavra do Senhor, lança a rede, e a Bíblia diz que uma quantidade
extraordinária de peixes veio na rede, a ponto dele fazer sinal para os companheiros do outro barco para que viessem ajudar, um milagre de provisão. Falamos na semana passada sobre o homem da mão atrofiada, o que essa mão representava. Áreas da nossa vida que estavam, em nome de Jesus, não estão mais, atrofiadas, que simbolizam as mãos, a bênção, o trabalho, as oportunidades, e Deus restaurou a vida daquele homem. Hoje a gente vai falar sobre esse conhecido texto das bodas de Caná da Galileia. O primeiro sinal de Jesus foi realizado numa festa de casamento, apontando para a preocupação, para a atenção especial que Jesus dá à família. Ele poderia ter escolhido um outro lugar, um outro momento, com mais pessoas, com uma audiência maior. Por exemplo, o templo, a movimentação diária no templo era grande. Ele poderia ter realizado o primeiro sinal dele no templo. Irmãos, aquilo ia abalar Jerusalém. Ele poderia ter escolhido a praça principal, enfim, mas ele escolheu uma festa de casamento, uma recepção, que geralmente somava na cultura dos judeus um total lá de dias, 7 dias, celebrando uma festa. Era uma recepção longa, recepção grande. Imagine manter uma recepção de 7 dias. Haja coxinha, haja Coca-Cola, né? Haja comida para aquele povo lá. E aí, irmãos, diz a palavra, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes ou 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, ou ao mestre-sala. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. A minha oração abre o nosso entendimento. Senhor, atiça o fogo no nosso coração. O fogo do teu Espírito, Senhor, que queima mais, como aquela imagem da sarça não se consome. Que essa chama provida por essa palavra, meu Deus, uma palavra que nos incita a crer, que nos leva, nos encoraja a fé, Deus, ela possa queimar dentro de nós e possamos realmente entender que os milagres de Jesus, o mesmo que operou no passado, continua operando hoje nas nossas vidas. Queremos, Senhor, ó Deus, te agradecer por essa verdade e pedimos que o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Irmãos, como disse, um texto conhecidíssimo, já o lemos, eu já devo ter pregado, sei lá quantas vezes esse texto, em ocasiões distintas, mas falando de milagres, não tem como a gente não falar desse que foi o primeiro. Como já disse de antemão, numa festa de casamento,
mostrando que Jesus, ele não quer apenas, irmãos, uma audiência. Se ele precisar realizar um milagre no privado, ele realiza. Se for para ser algo em público, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas, ele também faz. Se for em ambientes semi-privados, como uma festa dessa, Jesus também faz milagres. E aqui, queridos irmãos, eu queria que a gente analisasse esse texto. Nós temos aqui grupos distintos de pessoas. Cada uma delas no mesmo ambiente, claro, mas mostrando atitudes e realidades diferentes umas das outras. Eu poderia primeiramente focar, e o que está muito evidente aí, na figura dos noivos. É o primeiro grupo que eu queria destacar, os noivos. Aqui os noivos, irmãos, certamente vivendo um momento de realização na vida deles, um casamento. Um tempo esperado, um tempo aguardado, uma situação que mostrava alegria no coração das famílias ali reunidas, amigos convidados, e aqui os noivos, irmãos, nesse tempo tão maravilhoso, um início tão belo, estavam prestes a viver uma catástrofe, um problema seríssimo, que envolveria até a reputação deles. Essa festa seria lembrada, hoje ela é lembrada como um grande milagre, mas se Jesus não tivesse feito nada, ela seria lembrada como uma grande vergonha pública. Imagine uma grande festa em que a comida acaba. Imagine uma festa em que as pessoas estão esperando participar alguns dias ali de muita celebração, de muita comida, no caso deles, do vinho que era servido. Imagine a notícia, gente, acabou, viu? Pode voltar. Foi muito bom ter vocês aqui, vamos dar a bênção apostólica e todo mundo vai para a sua casa. Imagine. Imagine todo mundo indo embora, imagine a repercussão que aquilo teria. Todo mundo falaria por muito tempo daquela festa, que aquele casal não se preparou. Tem um provérbio palestino, um provérbio judaico, que diz assim: sem vinho, sem alegria. Era o deles. Então, todas as festas, como você vê aqui, o vinho era um elemento indispensável. Até porque, irmãos, a figura, o símbolo do vinho representava alegria. Tá difícil, né, Cacá? Eu me mexo muito. Eu vou parar um pouquinho só para você conseguir. É difícil, irmão. Obrigado. Então, queridos irmãos, imagine não apenas a festa, mas aquele casamento já sendo carimbado desde o seu início, como um momento que a alegria faltou. Que aquele momento que deveria ser o momento que trouxesse muito regozijo, parou de fornecê-lo no meio da festa. Se assim fosse na vida deles, irmãos, trazendo para a realidade daquele casal. Ninguém casa, ninguém quer uma realidade de um divórcio, de um cessar de uma alegria, seja em qualquer que seja o ambiente, muito menos na família. E aí começa-se, eu imagino, a gente nas histórias, eu gosto das histórias bíblicas, porque permite a gente viajar no texto, no sentido de pensar a realidade, não apenas uma leitura seca, natural, mas imaginar, irmãos, naquele momento, caso aquela notícia tivesse vindo primeiro aos noivos, caso de fato aquela situação tivesse acontecido, começaria-se as cobranças, começaria aquele tipo de quem é a culpa. Talvez o noivo virando para a noiva e dizendo assim: você não contou o número de convidados. Você não fez a lista correta. Você disse que viriam 100, vieram 500. E aí um jogando para o outro. Um trazendo a culpa para o outro. Ou então eu te passei, você que é muquirana e não comprou o que era necessário. Você comprou a menos achando que ia dar. E aí não deu. Imagina, irmãos, como seria esse casamento logo no seu início.
logo nos seus primeiros passos, quanto atrito, quanta vergonha, quanto desgaste eles viveriam naquele momento. Como eu disse, uma festa não duraria menos do que 7 dias na cultura que eles estavam. E aí, irmãos, esse casamento que tinha tudo para terminar mal, esse casamento que tinha tudo para ser interrompido a sua festa, ele tinha um detalhe muito importante que está no verso 2, que Jesus foi convidado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, Jesus foi convidado. Esse é o detalhe do grande quê da questão que aconteceu naquele casamento. Jesus estava lá. Interessante, irmãos, porque Jesus não foi convidado quando o problema chegou. Jesus não foi convidado de última hora. Gente, o vinho está acabando. O que é que a gente faz? Jesus, vamos passar um zap para Jesus. Jesus, o senhor está onde? Está nas imediações? O senhor dá uma passadinha aqui, irmãos. Ele não foi chamado porque o BO já tinha sido instalado, não. Ele havia sido convidado desde muito antes. Ele fazia parte da listagem daqueles noivos. Ele estava ali, irmãos, para celebrar a alegria daquela casa. Eu não estou criticando, irmãos, quem convida Jesus, quem clama por Jesus na hora do desespero. Todos nós o fazemos. O problema é quando a gente só lembra dele quando a alegria acaba. O problema é quando a gente só recorda que temos um Deus, quando a dificuldade bate à nossa porta. Diferente desse casal, que convida Jesus para estar ali desde muito antes. Nas alegrias, Jesus está lá. Nas celebrações da nossa vida, Jesus precisa estar. Em todo momento, irmão, Jesus precisa ser participante ativo. Dias bons e dias maus. E aquele momento, irmãos, que poderia se transformar num caos, foi um palco de um grande milagre, digo, do primeiro maior milagre de início operado no ministério de Jesus. Ali, o texto é bem claro, Jesus deu início. Não foi o único, mas a partir dali, a inauguração do seu ministério público de milagres e de sinais. Ali ele começa algo extraordinário, fazendo o que era comum se transformar em algo extraordinário. A água, o símbolo de algo que todos nós temos acesso, comum, ser transformado em algo extraordinário como o vinho. E num momento de grande escassez, Jesus traz grande abundância. Irmãos, esse é a realidade desse primeiro grupo que eu classifico como dos noivos, está claro aqui. E quantos de nós estamos dia a dia nessa lida, nossa vida segue, irmãos, não uma linha reta, mas é como um gráfico ali de um exame cardíaco, aquele lá em cima e lá embaixo, isso é vida, irmão, não é vida? Acho que você já fez aquele exame para avaliar, como é que é o nome dele? É eco? Eletro, isso mesmo, eletro. Tchum, tchum, tchum. Se ficar reto, aí você já foi, aí você já era. Então a gente imagina que a vida é assim, só vai ser assim quando a gente partir. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente às vezes está lá, às vezes a gente desce um pouco e sobe de novo e desce um pouco. E a vida é assim, irmão, não tem como a gente dizer assim, não, vai ser tudo bom. A gente chega no final do ano, eu profetizo que serão 365 dias de vitórias. Quem dera fosse. Tem vitória, tem revés. Tem momento bom, tem momento difícil. E a nossa vida com Deus vai caminhar assim. Mas o que é importante é que em todos esses estágios da nossa vida, Cristo lá esteja. Jesus seja sempre o nosso primeiro convidado. Jesus, o Senhor não pode faltar. Desde o início ao acordarmos, até a hora de descansarmos durante a noite. Jesus, obrigado.
Jesus toma conta, Jesus vai à frente, Jesus abre portas, vem comigo, não apenas para ser o meu provedor, não apenas, mas a sua companhia, Jesus, a sua presença, Jesus, me é importante, estar com o Senhor me é indispensável. E quando descansarmos, muito obrigado, Jesus, o dia hoje foi maravilhoso. Ou, Jesus, o dia hoje não foi tão bom, mas obrigado porque o Senhor estava comigo. E assim segue a nossa vida. E assim a nossa vida se desenrola e Deus fará a vontade dEle. E em muitos momentos nos sustentando e em muitos momentos provendo, fazendo milagres e coisas que o homem nunca vai entender. Eu conversava com o seu vizinho, Glauber, quando ele estava ajeitando ali, ele me contou o milagre da vida dele. Depois eu te conto. Que coisa tremenda. Só para você ter ideia, ele ficou 2 anos internado. Imagina. 2 anos internado. O carro jogou a moto dele. Quando ele caiu acordado, ele olhou para os pés, tentou andar, os pés estavam virados para trás. Arrebentou tudo. O homem entrou num coma. Nada tirava ele desse coma. Até que ele teve uma visão. Depois de vários dias em coma, estou pegando o gancho do testemunho que ele me contou. E ele disse que viu uma ala clara, várias macas naquela ala, e um senhor como que cuidando daquela ala clara, mas do outro lado tinha uma ala muito escura. E tinha um ser lá zombando destes que estavam aqui. E ele ficava incomodado na visão, ele em coma, entubado, cheio de coisa, de aparelho. Ele ouvia os médicos dizer, olha, não sei se ele vai escapar. Todo mundo achando que o que estava em coma não ouve nada. Então vamos falar, não vai escapar não. E ele ouvindo tudo. E aí ele pergunta, na sua visão, ele pergunta para aquele senhor que estava ali. Ele disse assim, por que aquele outro lá, daquela parte escura, está falando tanta coisa ruim para a gente? Zombando da gente, a gente nessa situação aqui. E ele zombando da gente, e falando mal, e desejando coisas más. E aquele ser dizia assim, porque ele quer que vocês vão para lá. Ele quer o mal de vocês. Aquela parte escura. Ele disse, mas eu não quero ir para lá. E aquela pessoa, aquele homem dizia assim, você quer voltar então? Ele disse, eu quero voltar. Ele disse, então tá bom, você vai poder voltar. Por que você quer voltar? Eu quero voltar para estar com os meus pais. E ele disse que naquele momento o ser dizia para ele, você pode voltar então. Quando disse, você pode voltar, ele já acordou puxando o tubo. Tiveram que prender os braços dele durante uns dias e ele voltou. Depois ele precisou seguir o tratamento mais 2 anos. Irmãos, que testemunho poderoso. O que eu quero dizer, irmãos, é que em momentos difíceis o nosso Deus estará conosco. Convide Jesus para as suas celebrações. Convide Jesus para as suas conquistas. Convide Jesus para as suas vitórias. Porque nos momentos de dificuldades ele continuará lá. Ele estará lá. Ele não vai embora quando o vinho acaba. Ele não vai embora quando a alegria se vai. Ele continua conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, querido? Eu quero declarar isso sobre todos nós, a presença de Jesus não faltará. Pode faltar vinho? Pode. Pode faltar alguma coisa? Pode. Mas a presença de Jesus não faltará na nossa casa, na nossa vida, na nossa história. Em nome de Jesus. Segunda pessoa que eu quero mencionar aqui, além dos noivos, é a mãe de Jesus, Maria. O texto diz que ela também foi convidada. Ela estava lá e essa mulher extraordinária, que nós entendemos o valor dela sem a deificá-la, sem a tornar mais do que ela de fato é, uma pessoa especialíssima, Maria, ela nos ensina demais, demais. Porque, irmãos, diferente daqueles outros convidados que estavam ali, Maria nos mostra uma sensibilidade incrível. A festa não era dela. A festa não era de parentes dela. A festa não era ela convidada para tomar conta, não era ela a mestre de cerimônia, a mestre-sala, a responsável pela festa. Não era ela que estava responsável por cuidar, não. Tinha uma pessoa contratada.
financeiramente para fazer isso. Maria, pelo contrário, ela nos dá uma lição de alguém que se sensibiliza com a dor do outro, com as dificuldades do outro. Ela percebe que algo está saindo do esperado. Ela percebe que o vinho está acabando. E ela vai para a pessoa certa. Ela não inflama. Você vê que Maria não inflama a festa. Ela não chega, chega para o noivo, vou acabar com a alegria dele. Ó, você não sabe não, mas está acabando seu vinho, viu? Você abre teu olho. Não. Ela vai para a pessoa certa. Ela vai para Jesus. E chama Jesus e diz assim, ó, não tem mais vinho. Ela sabia quem era o seu filho, segundo a carne. Ela sabia quem era Jesus, embora Jesus ainda não tivesse operado nenhum sinal público, mas ela sabia quem era Jesus, irmãos. Ela tinha as promessas vivas no seu coração, tal qual 30 anos atrás. Esse ente santo que há em ti, esse ente santo que vai ser gerado em seu ventre, Maria, ele é filho do Deus Altíssimo. Então ela sabia quem era Jesus. E ela vai a ele. Acabou o vinho. Uma pessoa sensível à necessidade do outro. É diferente da nossa cultura, que nos ensina a não se envolver com problemas. Por que você vai tomar o problema do outro se já está cheio? Dos seus. Você já tem tanta coisa para resolver na sua casa? Você vai orar por quem? Você vai ser intercessor, intercessora? Você já tem tanto problema na tua vida e você vai ficar quebrando, enchendo cabeça, esquentando cabeça, orando pelos outros, pela necessidade dos outros, se importando com os outros? É desse tipo de pessoa, irmão, que nós hoje temos grande necessidade. Pessoas que discernem situações, problemas, e colocam-se diante de Jesus para pedir por uma intervenção dele. Ela não podia fazer nada. Ela não podia fazer absolutamente nada. Nenhum milagre ela poderia realizar. Mas ela vai àquele que pode. Sabe, irmãos, nós não podemos fazer muitas coisas pelo mundo. Algumas sim, mas a maioria não. Vendo a fome, vendo tanta opressão, vendo tanta injustiça, aí a gente vai com um olhar sensível para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa rua, e irmãos, grupo de oração da igreja, as irmãs são constantemente ali colocadas diante de situações para interceder, para orar, só que estas pessoas já têm seus problemas, mas o intercessor é aquele que mesmo tendo seus problemas, ele se torna solidário com os problemas dos outros. E essa mulher nos ensina, essa mulher nos dá a lição de que eu posso sim ser essa pessoa que Deus colocou naquele ambiente. Por que Deus coloca às vezes os seus filhos e filhas em lugares extremamente difíceis, extremamente cheio de problemas? Irmão, não é para a gente ficar desgastado, é para a gente ser aquela pessoa que vai procurar a pessoa certa, que é Jesus. Ele vai dizer, Jesus, olha, no meu trabalho o negócio é difícil, mas tem umas pessoas que trabalham comigo. Meu Deus, eu não sei nem como a pessoa consegue viver. Eu não sei nem como é que a pessoa consegue estar ali, é tanto problema. Por que Jesus coloca a gente nos ambientes assim? Por que Jesus coloca a gente para ver situações difíceis? É só para a gente ficar com o coração pesado? Não, irmãos, é para a gente ir ao Senhor. É para a gente, em intercessão, colocar aquelas causas diante do Senhor. Uma pessoa Jesus procura. A palavra de Deus diz lá no livro profético de Ezequiel, procurei um homem, uma pessoa que se pusesse na brecha, mas eu não encontrei ninguém. Às vezes essa pessoa somos nós, irmãos. Essa pessoa somos nós que Deus há de levantar para ser essa pessoa sensível, que vai não apenas apontar, sabe? Tem gente que tem apenas a alegria de contar a informação do problema,
Maria não contou para ninguém, só contou para Jesus. E ali, irmãos, algo acontece. Porque aquilo serviu para que Jesus fizesse o que ele gostaria de fazer. Uma restauração dentro de um lar, dentro de uma família. Irmãos, e nós precisamos tomar isso como algo da nossa responsabilidade. Comece a pensar amanhã, quando você sair, o que é que de problema... Irmãos, não precisa nem chamar, eles vêm de graça. O problema vem de graça, é ou não é? Só que não é só da gente, é do outro. Vamos começar a fazer isso. A gente está no trabalho, está num ônibus e chega alguém. Parece que tem uma placa na testa da gente dizendo assim, desabafe. Não é? Já pensou nisso? Porque a pessoa olha para você e começa a falar, nossa, irmão, estou passando mal, nunca te viu. É, irmão, porque Jesus está querendo fazer de nós essas pessoas sensíveis que vão levar as causas sensíveis a Jesus. Amém? Amém ou não, irmãos? Dá dor de cabeça? Dá, irmão. Dá. Queria te falar isso não, mas dá. Dá porque é levar a carga do outro. Cansa. Levar a nossa cansa. Levar a do outro também cansa. Mas eu quero dizer que a terra precisa de pessoas assim. O reino de Deus precisa de pessoas assim. O terceiro tipo de pessoa é o mestre-sala. Eu gosto desse sujeito aqui. Ele foi contratado. Ele foi pago. Ô fulano, você organiza as festas, tudo que acontece aqui, né? Pois é o seu buffet deve ser uma coisa. Você é um cara que organiza tudo. Quanto você cobra? Olha, você vai cuidar do meu casamento. O homem, gente, não estava sabendo de nada que estava acontecendo lá. Acaba o vinho. Jesus faz o milagre. Chama os servos. Opera algo extraordinário. Manda que leve ao mestre de cerimônia. Vai lá para ele provar, porque tem que passar pelo aval do sujeito. Ele prova aquela água transformada em vinho, e o texto diz, não sabendo ele de onde vinha, não sabendo o que tinha acontecido. Gente, que responsável pela festa era esse? Você queria ter um desse na sua festa? Que não soubesse de nada, que você contratou ele, você pagou ele para isso, e ele não está sabendo de nada. Acabou o salgado, e ele não está sabendo de nada. Ele não providencia nada, era só a responsabilidade dele. E ele foi destinado para isso, para que tudo corresse bem, para que tudo caminhasse como deveria. E eu fico pensando, irmãos, às vezes nós estamos assim como esse homem. As coisas estão acontecendo e a gente não está se apercebendo de nada. A casa está de pernas para o ar e a gente não está sabendo de nada. Filho está querendo sair de casa, que não está aguentando, está ali tomado por influência, a gente não está sabendo de nada. Uma vez eu chamei uma pessoa e o filho dessa pessoa, e eu chamei os dois. Eu disse, está acontecendo alguma coisa? Com o filho, né? Não, tudo bem. Perguntei para a mãe, está acontecendo alguma coisa? Não, também. Está bem na igreja? Ah, tá, pastor. Aí eu olhei para o filho e disse assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu estou vendo umas coisas suas, nas suas redes sociais. Isso está me incomodando tanto. Eu só vou perguntar uma coisa, você é crente? Aí ele disse, não sou não. Aí eu digo, tá, eu sabia. E a mãe que estava do lado arregalou os olhos e fez assim, como assim você não é crente? Não. Eu digo, você vem à igreja por quê? Sua mãe lhe traz? É, porque minha mãe me traz. Então, tranquilo. A pessoa não sabe o que está acontecendo. A pessoa não sabe, não pergunta, não procura saber como é que está a sua fé, como é que você está, como é que está na escola. Se envolver. Aí o filho entra, a filha entra, começa a conhecer uma outra pessoa, também não procura saber, e aí, como é que está o namoro, como é que está aí o andamento, como é que vocês estão, não procura saber de nada, mestre, sala indiferente.
Mestre de cerimônia que não sabe o que está acontecendo. Irmão, tem crente assim. Sabe? O mundo está despencando ao seu redor e ele não está sabendo de nada. E aí é o problema, irmãos. Quando a gente não sabe, a gente não se prepara para nada também. A coisa está desandando, a gente não está sabendo, então não vai fazer nada. Quando a gente consegue... Por que tem os avisos, irmãos? Os alertas. Você vai passando por algumas regiões aí que tem risco de desabamento, essas que tem minas, Brumadinho, tem tantos lugares que ele já tem as plaquinhas lá, olha, tem um aviso que deveria chegar. Não sei se chega, mas tem um aviso que deveria soar lá, uma sirene, para preparar o povo. Quando a gente sabe de algo que está vindo com antecedência, a gente se prepara. Eu estava ouvindo sobre o governador daquela região onde o Katrina alcançou. Ele soube, com 3 dias de antecedência, que aquele furacão iria trazer uma grande devastação. E aí ele não fez nada. A população aguardando um direcionamento de evacuar a região, de saírem da região. E ele esperou, faltando 1 dia. Ele disse assim, gente, não dá mais tempo. Vocês vão se abrigar num estádio. Não proveu recursos para as pessoas ficarem lá. Ele disse assim, o que vocês puderem levar de comida, o que vocês conseguirem levar, pelo menos para passar um tempo lá, alguns dias de travesseiro, de coberta, comida, vocês vão. Irmãos, foi uma calamidade, porque faltou uma proatividade. Ficou sabendo e não fez nada. E tem pessoas que não sabem o que está acontecendo e, portanto, também não fazem nada. Irmãos, nós precisamos ser atentos ao tempo que a gente está vivendo. Nós precisamos ter olhos mais abertos à realidade da nossa casa, a sermos mais sensíveis como Maria, a nos apercebermos de situações. Às vezes não precisa nem estar ventando forte, mas um vento diferente do normal já deve acender um alerta em nós, um alerta no nosso interior. Algo não está bem, foi uma resposta estranha. O olhar dele está esquisito. Ele entrou e não falou nada, está quieto, está diferente do normal. E já é um sinal de alerta. A gente está esperando o quê? O vinho acabar, irmão, depois que acaba, depois que o furacão chega, aí não dá mais tempo de fazer nada. Nós precisamos ser vigilantes, irmãos. Para isso serve um vigilante, para estar desperto, para estar percebendo os sinais. Eu lembro que quando eu era solteiro, morava na casa dos meus pais ainda adolescente, a região lá passou por uma série de furtos, de roubos, e meu pai contratou um moço do bairro para vigiar a casa. Toda vez que eu chegava, o moço estava dormindo, toda vez. Isso era 10 horas da noite, eu chegava da igreja, eu ouvia, irmãos, eu entrava bem de fininho, eu abria a porta, pé após pé. Chegava perto dele, arrastava assim, o pé, ele, boa noite, estou acordado, viu? Eu estou vendo, eu estou vendo. Ele disse, não, eu estava te vendo. Eu digo, eu sei. Irmão, tem mestre de sala que está assim, tem mestre de cerimônia que está assim, está dormindo, já está aprontando, e nós precisamos estar despertos. E para terminar, os servos. Esse grupo daqui, está certo aquele relógio? Oh, glória! Os servos, irmãos, eu gosto desses daqui. Como era o nome deles? Tinha. Servos são servos, irmãos. Precisa ter nome, reconhecimento, condecoração. Tá, joia. O milagre de Jesus, uau, o primeiro milagre. Ai, todo mundo ficou sabendo, até a gente ficou sabendo desse milagre. Vamos fazer um dia para homenagear os servos, aleluia! Vamos fazer uma placa, vamos colocar em frente à casa que aconteceu o milagre? Bora, o nome deles, não sei.
Ei, irmão, se a gente está esperando reconhecimento, a gente não se encaixa nesse grupo. Não dá para a gente fazer parte desse time aqui. Tem pessoas que o nome só será revelado na glória. Amém? Aqui vão ser anônimos, vão ser desconhecidos, e está tudo bem. Amém? Porque só existe um nome que precisa ser lembrado. É o nome de Jesus. É Ele que faz o milagre, é Ele a glória, é Ele que promove todas as coisas, e louvado seja o nome de Jesus por isso. Amém, irmãos? Mas esses homens são agentes de milagres. Esses servos são os escolhidos, para que através deles, claro, Jesus operando através deles, porque Jesus não pôs a mão nas talhas. Jesus deu apenas uma ordem: vão encher as talhas de água. Então sirvam. Assim, irmãos, uma realidade desse casamento, e que é uma realidade hoje nossa em qualquer lugar. Nós temos a maioria que está ali para ser servido. A maioria está lá para me dar aqui, ó. Não está passando o refrigerante aqui na minha mesa. Não está passando, ó. Está vendo? Ó, passa o salgadinho, ó. Passando na mesa do, ó. Ei! Está passando aqui, não? Não é assim? E a gente acha ruim, não está pagando nada. Mas a gente critica o casamento, que não está passando a coxinha na nossa mesa. Eu tinha um tio, irmão, que era doidinho. Antes de começar a cerimônia de casamento, lá da recepção, ele chamava o garçom. Vem cá. Aí colocava R$10, sei lá quanto era na época, eu era criança. Eu via ele colocando dinheiro no bolso do garçom. Irmão, não parava de vir salgadinho na mesa da gente. Gostava de ir com meu tio. Não parava. Mas você já pensou que tem pouca gente em qualquer lugar que está disposto a servir? É mais, bem mais, aqueles que querem ser servidos. Isso é em casa, isso é na igreja, e aqueles que não são bem servidos se acham no direito de reclamar, de cobrar, de exigir, mas pouca gente quer ser servo. E servo, irmãos, são aqueles que obedecem sem entender. Diga comigo, servo obedece sem entender. Olha para quem está do seu lado, vê se ele está atento. Diz assim: meu irmão, servo obedece sem entender. Ah, presta atenção. Olha a ordem de Jesus, que loucura. Olha, tem 6 talhas. Cada talha, diz o texto, cabiam quantos litros? 100. Vocês vão encher as 6 talhas de água. Vamos imaginar como é que eles encheram. Mangueira? Tinha mangueira na época? Como é que eles encheram? Certamente num poço, um jarrozinho, um cântaro. Lembra daquela mulher que carregava um cântaro indo ao poço, a samaritana? Pois bem, um cântaro comportava de 15 a 20 litros de água, que precisava encher uma talha que comportava 100 litros. Então eram pelo menos 5 viagens com um cântaro cheio para poder encher uma talha das 6 que tinham. Irmão, deu trabalho. Ser servo é assim. Ser servo é assim, tem que trabalhar. Sem entender, esse Jesus está complicando minha vida. Esse Jesus está colocando a minha vida numa situação difícil. Tá bom, eu vou encher. Se eu quero que enche, eu vou encher. 1, 2, 3, 100 litros. Agora tem mais 5. Agora tem mais 4. 600 litros. E agora, Jesus? Agora você leva para o mestre Sala provar. Ai, o Senhor complicou a vida nossa. Que a gente vai chegar com a cara assim, de desentendido. Vai dizer: oi, prova esse vinho. Que vinho? A gente encheu de água. O Senhor está querendo que Ele nos mande embora. Só pode. É meu emprego, meu primeiro emprego. Peguei esse bico para trabalhar nesse casamento. E o Senhor está complicando minha vida agora.
pode levar. Servo obedece sem entender. Vai lá. Irmãos, esses homens eram homens de fé, sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso se eu não creio? Eu estou colocando meu trabalho em perigo, mas eu vou crer e eu vou levar. E levaram. Já estamos na chuva, agora vamos se molhar. Vamos levar para ele. E aí quando ele prova, mas eu fico imaginando, irmãos, eles carregando as talhas e de repente vendo a cor da água mudar. E de repente um cheiro que exala daquelas talhas. Porque o cheiro da água é um, o cheiro que o vinho exalaria era outro. Imagina eles provando, irmão, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa, já estou terminando. Ser servo dá trabalho? Dá. Ser servo vai fazer você e eu sermos reconhecidos? Não. Traz algum retorno? Não, traz muito perigo. Você vai se arriscar a fazer isso? Vou. Mas, irmão, fala a verdade. Ser servo é ser o primeiro a experimentar o milagre de Jesus. Porque quem pegou na talha viu a transformação em primeira mão. Ninguém me contou. Não foi ninguém que me deu testemunho do milagre. Eu vi, eu presenciei, eu estava lá e mais, eu fui o agente para que o milagre acontecesse. Irmão, quer privilégio maior? Por isso vale a pena ser servo de Jesus. Ser servo de Jesus passa por escassez, ser servo de Jesus passa por dificuldades, mas eu quero dizer, ver a coisa em primeira mão. Ele não precisa, é a minha experiência com o meu Jesus. Olha o que é que ele fez. Irmão, presta atenção, que senso de realização. Todo mundo dizendo, aí chega o mestre Sala, deixa eu provar esse negócio aqui. Enchendo o copinho dele. Estava onde esse negócio? Todo mundo serve o primeiro, o melhor. Porque aí, no final da festa, vai se vindo Guarapã mesmo, irmão. Vai se vindo mate-couro, serve qualquer coisa. E eu gosto de Guarapã, viu, irmão? Eu prefiro Guarapã do que Coca. A Coca, bem da verdade, já deve ter mais de 6 anos que eu não tomo Coca. Mas a Guarapã, original, e tem uma tal de Itubaína. Eita glória. Então, irmão, presta atenção. Ele prova e diz assim, extraordinário. Guardaram o melhor até agora, louvado seja o nome do Senhor, que tudo faz de forma extraordinária. Esse é o nosso Jesus que não faz. Irmão, presta atenção. Aquele vinho do início era o melhor do que os noivos poderiam comprar. Mas o que Jesus fez surpreendeu a todos. O nosso fazer é bom. Mas quando a gente deixa Jesus realizar, se tornará excelente, muito melhor. Colocar nas mãos de Jesus as minhas necessidades. Aquilo que eu trabalhei, irmãos, para fazer foi válido, foi bem-vindo. Mas quando Jesus age por nós, e quando a gente deixa Ele trabalhar por nós, meu irmão, vai ser melhor aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É Ele quem faz infinitamente mais e infinitamente melhor. Queridos, e qual grupo a gente se encontra? Para a gente orar. Pastor, hoje eu estou aqui igual os noivos. Alegria acabou. Meus recursos acabaram. Estou ruim. Se o Senhor não fizer alguma coisa, louvado seja Deus. Você, tenho certeza, convidou Jesus para estar com você. Sim ou não?
Pastor, hoje eu estou como Maria. Hoje eu estou aqui, mas eu tenho um tanto de coisas que eu preciso colocar diante do Senhor, que eu preciso levar para o Senhor, que eu preciso orar, que eu preciso interceder. Eu tenho situações na minha casa, eu tenho situações dentre os meus familiares, eu tenho situações lá na rua de casa. Pessoas que estão sem alegria mais, pessoas que estão passando por privações, e eu estou aqui de forma sensível para dizer: faz alguma coisa, Jesus. Agora, se a gente tiver como mestre de cerimônia, irmão, aí a gente está ruim. Se a gente estiver aqui dizendo assim: pastor, tá tudo. Quando a gente conversa, geralmente, com o casal, Glauber e Deise estão aí, sabe disso. E outros também que já trabalharam com casais, sabe disso. A gente às vezes conversa com um dos cônjuges. Como é que está? Geralmente é o homem. Geralmente. Não estou dizendo que é sempre. Como é que está, irmão, em casa? Maravilha. Está tudo bem mesmo? Está ótimo, nossa. Melhor fase. Aí vai conversar com a esposa. Como é que está, irmão? Horrível. Não suporto mais. Às vezes nós homens precisamos orar mais. Ô Jesus, me dá mais sensibilidade. Às vezes as coisas não estão bem e a gente está achando que está. Que a gente tenha graça de Deus nessa noite para enxergarmos as coisas na ótica do Senhor. Amém? Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Que a gente saia pulsando hoje aqui para dizer: Deus, eu quero ser um servo. Amém? Quero ser um servo. Ô pastor, mas dá trabalho encher aquelas dá, irmão. Ô pastor, mas né, às vezes eu não vou entender, às vezes Jesus manda eu fazer umas coisas. E faz mesmo, irmãos. Uma vez eu estava num acampamento da nossa igreja lá em Maceió. Eu era um adolescente, tinha 14 para 15 anos, e eu lembro que foi o meu primeiro acampamento lá. A gente estava combinando o acampamento com a abertura de uma igreja no interior. E foram muitos jovens, muitos irmãos. A gente dedicou ali um tempo para estar ali naquele trabalho que estava iniciando. Como eu estava entrando de férias, eu dediquei parte das minhas férias para aquele trabalho. Dormia lá na casa do pastor, fazia o que precisava. É para limpar a igreja? Vamos limpar a igreja. É para distribuir folheto? Vamos distribuir folheto. O que precisar, estou aqui para doar metade das minhas férias para Jesus. Irmão, ser servo cansa. E eu lembro que eu estava nesse acampamento e a gente formou um círculo. No sábado à noite para oração. A gente começou a orar no estacionamento lá do ambiente onde as pessoas estavam acomodadas. E o fogo começou a cair. E estava gente sendo avivada, gente sendo batizada. E eu lá, 15 anos, 14 para 15 anos. Oh glória, oh glória. Aí eu estou olhando assim, oh glória. E estou vendo o irmão bem assim. E o fogo caindo. E eu disse: esse irmão não está recebendo não. Eu pensando comigo. Parece que Jesus está derramando e ele armou um guarda-chuva. Esse irmão, ele vinha de um contexto de uma igreja que não acreditava no batismo com o Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, mas ele tinha ido para a nossa igreja. E lá ele estava, eu imagino, uma luta interior, imagino eu. E eu estou lá, e orando, e vi, continuei, fechei meus olhos, e derrama, Jesus, eu quero mais. Aí, de repente, o Senhor diz assim: vai lá. Aí, só no meu coração. Vai lá no irmão, e coloca a mão nele, e ora por ele. Eu digo: não. Jesus, o homem tem idade de ser meu pai. E eu, um adolescente, recém-convertido, eu não vou sair daqui, não. Vou passar vergonha. Vou chegar lá para orar pelo irmão. Ele vai dizer: o que é que foi, moleque? O que é que foi, menino? E o coração começou a disparar. Eu disse: para que eu vou fazer isso, Jesus? Manda outro. Tem tanto irmão mais velho que eu na fé aqui. Manda outro, Jesus. E eu, que oração disparada, o coração disparado. Eu digo: Jesus, é eu mesmo, né? Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, então eu vou. Aí, irmão, quando eu fui lá, que eu coloquei que eu vou orar pelo irmão,
Quer que eu vou orar por ele? Aí o Senhor coloca a mão nele. Quando eu coloquei a mão nele, irmão, ele foi batizado com o Espírito Santo. Naquela hora. Não foi minha oração, eu só pus a mão nele, não cheguei nem a dizer, Senhor Deus, nem isso eu cheguei a dizer, eu só pus a mão nele e ele disparou, ho, 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 parecia o grito da nossa, começou meio Thundercat, ho, 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 e, irmão, e foi uma glória que aquele irmão, ele hoje é pastor, ele foi pastor dos meus pais, e ele até hoje, quando me encontra, ele diz assim, você foi a pessoa que Deus usou para que eu fosse batizado com o Espírito Santo. Irmão, eu não fiz nada, eu só coloquei a mão no peito dele. Servo não precisa entender, não. Servo precisa obedecer. Amém? Se eu fosse procurar entender alguma coisa, eu não iria entender nada. Por que eu tenho que fazer isso? Mas se Jesus mandou, eu tenho que obedecer. Amém, irmãos? Ser servo. Mas isso parte de uma disposição. Isso parte de um querer. Você quer ser um servo? Não responda sem pensar, não. Pense primeiro. Vai exigir de você. Vai exigir coisas que uma pessoa que só foi para a festa, para se beneficiar, não vai viver. É muito melhor. Irmão, fala a verdade. É bom a gente sentar num culto. Quando eu estou de férias, eu vou para uma igreja. E se eu estou num lugar que é diferente, e eu estou lá e ninguém me conhece, ninguém me chama para orar naquele momento, eu estou ali, irmãos, para usufruir de tudo, e eu aproveito, e eu digo, Deus, eu quero tudo, e ministra mesmo, eu não estou ali preocupado se o climatizador está funcionando. Eu não estou sentado ali preocupado se... Não, eu estou ali só, é bom demais, irmão. Mas quando a gente recebe, a gente está, mas também está ali para outra finalidade. Jesus, eu vou encher 6 talhas. Vai dar um trabalho, mas eu vou encher 6 talhas. Quando a gente está num outro ambiente, o pregador que prepare a mensagem, não é? Eu vou só receber. Mas quando a gente recebe, a gente tem que gastar algumas horas para encher as talhas. Não dá mais canseira. Mas eu vou dizer uma coisa. Nada paga o ser servo e serva de Jesus. O que a gente vê, quem só veio para ser servido, não estou dizendo não, às vezes a gente serve, às vezes a gente é servido. Glória a Deus por isso. Mas eu vou dizer uma coisa, existe um privilégio para quem é um servo. Eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente orar. Você quer ser um servo? Pastor, eu já sou. Quer renovar esse propósito? Quer renovar essa disposição? Deus, conta comigo. Deus, conta comigo. Vou encher tanta talha, vou servir e vou fazer a tua obra. Irmão, que privilégio. Vamos fazer essa oração? Vamos findar esse tempo. Mais alguns minutinhos de oração. Todo mundo aqui na frente, sai do seu lugar, vem cá. Vamos orar junto. Talvez você precise orar hoje por você, pelas talhas que já secaram na sua vida. Talvez você precise orar porque acabou alguma alegria aí na sua caminhada, na sua família. Você não está vendo mais aquela alegria. Ou talvez você está aqui para interceder por alguém. Fecha os olhos, lembra dessa pessoa. Fala para Jesus, Jesus, vai lá na casa do fulano. Vai lá na casa do Beltrano, Senhor. Acabou o vinho lá, acabou a alegria lá. Faz alguma coisa lá hoje. Você pode fazer isso agora, lembrar de alguém também. Ou você que está aqui diz assim, Senhor, me dá mais sensibilidade, discernimento. Todo mundo lá em casa diz uma coisa, eu não estou vendo nada. Para mim está tudo bem. Para mim está tudo ótimo. Minha esposa está reclamando, meu marido está reclamando, meu filho está reclamando. Parece que está tudo olhando para um outro lugar que eu não estou olhando. Às vezes eu estou igual aquele mestre Sala. Ou você está aqui dizendo, Jesus, me usa, aleluia, me usa, Jesus, me usa para a tua glória, me usa com poder, me usa, Senhor Jesus.
Vamos orar nesse momento? Vem cá, Glauber e Deise, vem fazer essa oração por nós. Vem cá. Vamos orar por isso? Fecha seus olhos, comece a interceder, comece a orar por você. Senhor Deus Pai amado e querido, eu coloco diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Cada vida aqui representada, Senhor, cada vida nos nossos pensamentos nesta noite, meu Deus. Que o Senhor visite os nossos corações nesta noite, Pai. Que o Senhor nos dê a paz do Senhor, que o Senhor nos dê o entendimento do Senhor, meu Pai. Que nós possamos Te obedecer, Pai. Que nós possamos viver na Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Nós não precisamos de entender, meu Pai, o que está sendo feito. Nós só precisamos, Senhor, de ser obedientes, meu Pai. E que o Senhor coloque isso em nosso coração, meu Deus. A obediência ao Senhor, que ela seja viva em nosso coração, meu Pai. Tira toda a ansiedade de nós, tira todo o medo, toda a insegurança, meu Deus. Traga a Tua força para cada vida aqui representada. Traga força para a nossa casa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Aquilo que cada vida que está aqui, Senhor, tem pedido ao Senhor, que o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos, meu Pai, e que no Seu tempo, na Tua hora, isso aconteça, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o mais interessado em realizar os nossos sonhos, meu Deus. O Senhor é muito mais interessado que nós possamos confiar nisso, Pai. Tantos sonhos aqui essas pessoas têm, quantos sonhos nós temos, meu Deus, que às vezes para nós parece ser difícil, meu Deus, mas como o Senhor transformou aquela água em vinho, o Senhor irá transformar os nossos sonhos, o Senhor irá trazer o avivamento para a nossa casa, meu Pai. A nossa casa servirá ao Senhor, todos de nossa casa servirão ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Traga descanso enquanto nós caminhamos, traga descanso enquanto nós estamos esperando, que nós possamos esperar confiante no Senhor, que nós não venhamos duvidar do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Ajude-nos, Senhor, a ser servos do Senhor, meu Deus, servos que têm alegria no coração em Te servir, em saber que nós temos o Senhor como nosso Pai, meu Deus. Traga a Tua paz que excede todo o entendimento, meu Pai, nesse mundo, Deus, de tantas aflições, de tantas coisas ruins acontecendo. Nós temos o Senhor, nós temos o Senhor. Nós temos dificuldade, nós temos adversidades, mas nós temos o Senhor, como aquele noivo tinha o Senhor no casamento. Nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos o Senhor na nossa casa, meu Deus, e nós temos o privilégio de chamar o Senhor de Pai, o Pai que cuida do Teu filho, Senhor. E assim como um filho descansa nos braços do Pai, que nós possamos descansar nos Teus braços, que nós possamos viver as Tuas promessas, Pai, para a nossa casa, para a nossa vida. Cuida da nossa vida espiritual, Senhor. Cuida da nossa vida emocional, meu Deus. Ajude-nos, Senhor. Nos traga paz, tira toda a ansiedade, meu Deus, de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por socorro. Nós clamamos pelo Senhor. A igreja do Senhor reunida nesta noite clama pelo Senhor. Oh, Pai, aqueles que nesta noite estão aqui desfalecidos, estão querendo desistir, meu Pai, que haja um renovo do Senhor neste momento, Pai, que haja um renovo do Senhor, que as Tuas águas tranquilas passem nessa noite, nessas vidas, meu Deus, essas pessoas que estão sem alegria, sem esperança, que a alegria do Senhor seja a força delas, que o Senhor seja a esperança delas, meu Pai. Renove essas pessoas, fortaleça os braços, as pernas dessas pessoas, Senhor. Tira o desejo de desistir, Senhor. Tira o desejo de se entregar, meu Deus. Venha com a Tua graça e a Tua misericórdia sobre essas vidas, meu Pai, e traga o Teu renovo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu entrego ao Senhor cada vida aqui nesta noite que está presente, ou aquela, Senhor, que foi colocada em intercessão nesta noite. Que o Senhor possa sondar o coração dos Seus filhos que estão aqui, e que o desejo deles, os sonhos deles possam estar
realinhados junto com o Senhor, e que o Senhor realize, Pai, no seu tempo, na tua hora. Enquanto isso não chega, que nós possamos descansar no Senhor e ter o coração grato a Ti por tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso grande Pai, nosso amado Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração as ansiedades que consomem os nossos dias. Tira do nosso coração, Deus, as preocupações tolas. Tira do nosso coração, Senhor, essas preocupações que tiram o nosso foco de Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender que só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, Pai, cuida das nossas vidas, Senhor. Traz para perto do Senhor essa pessoa que está distante, esses maridos que não vêm à igreja, esses filhos que estão afastados, esses pais que estão distantes. Atrai de novo, Senhor, para perto de Ti. Convida, Senhor, essas pessoas para voltar ao primeiro amor, a começar de nós, Deus, a começar de mim, Senhor. Deus, muda a nossa sorte, muda a realidade da nossa sorte, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, transforma essa tristeza, Deus, em alegria, como em um casamento festivo, Pai. Em nome de Jesus, traz boas notícias para os tempos que virão. Oh Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, sabendo que nós não podemos fazer nada, só o Senhor, só o Senhor, é só o Senhor. Nós declaramos que é só o Senhor, Pai. Só o Senhor tem poder para transformar a realidade. É o Senhor, Deus, que é o Senhor de tudo. E nós entregamos as nossas preocupações, Deus, nos colocando como papel de servos. Ah, Deus, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Se for necessário 6, 12, 24 viagens, Deus, estamos aqui, uma milha a mais, outra milha a mais, Deus, mas nós estamos aqui, Senhor. A obra que o Senhor começou em nós não terminará em nós, se expandirá pelas nossas famílias e pelas pessoas que nos cercam, Pai. Usa-nos, Deus, como servos. Ah, Senhor, coloque em nós, Deus, um chamado específico, um chamado de cura, um chamado de zelo, de capricho, em nome de Jesus. Assim como Maria também, Pai, que possamos interceder pelos aflitos, pelos angustiados, torna-nos sensíveis à dor do outro, Senhor. Faz nossos olhos ser olhos empáticos, cuidadosos, atentos com aquelas pessoas que passam por nós, desesperadas por água. Ah, Senhor, ajuda-nos, Deus, a aperfeiçoar o nosso caráter, de acordo com o Seu caráter, Senhor, em nome de Jesus. Que onde quer que passarmos, o Senhor marque essa passagem por poder, por cura, por transformação, para a glória do Teu nome, Senhor. E que nós possamos entregar as nossas vidas sempre como um servo, em nome de Jesus, dependente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos assim. Senhor Jesus, temos profetizado milagres nesses dias. São situações que a nós, Senhor, o nosso braço é de carne, portanto limitado, nada pode fazer. Mas nós abrimos espaço, o espaço da fé, para dizer: Deus opera, Deus manifesta a Tua glória. Senhor, os Teus sinais, os Teus prodígios, Senhor, sejam uma realidade na vida de cada um que está aqui nessa noite, de acordo com a necessidade específica, causas que são colocadas diante de Ti. Faz um milagre agora.
Seja glorificado o teu nome, Senhor, e haja abundância na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo: Senhor Jesus, eu abro espaço no meu coração, em fé, para que os milagres do Senhor sejam uma realidade na minha vida, nesse tempo que eu estou vivendo. Eu declaro sobre minha história que o ordinário será transformado em extraordinário. O que eu não posso fazer, o Senhor fará com excelência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão? Estenda as mãos quem está perto de você, diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor sobre você levante o rosto e te dê paz. Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Aleluia. Vá em paz. Você que nos acompanhou aí pelo canal do YouTube, Deus abençoe sua vida e venha um milagre de Deus sobre a sua história em nome de Jesus. Vá em paz em nome de Jesus.